Então, dando continuidade à gestão de riscos ESG da Project Marketing, em conjunto com a plataforma Sustain, vamos então para a parte 2 do curso. Então, justamente, né, todo o conhecimento agregado da ESG Project Marketing da plataforma Sustain desses últimos 10 anos, podemos dizer assim, todas as melhores práticas, né, e mais o conhecimento, né, dos últimos 30 anos da gestão de projetos, nós agregamos as planilhas, identificação dos riscos ESG, utilizando as melhores práticas, né, de gestão de projetos. Inicialmente, né, a gestão de riscos partiu muito fortemente da gestão de projetos e a plataforma Sustain traz tudo isso também. Fazemos aí, se necessário, né, a visita às suas organizações, levantamos os riscos junto na parte de mentoria e consultoria e depois levamos tudo para a plataforma de uma maneira virtual. Então, as melhores práticas, né, parte aí então do PMI, né, da gestão de riscos de projetos, de programas, portfólios, tendendo à empresa. Então, tudo isso está agregado então às planilhas e à plataforma. A planilha propriamente dita que ajuda muito, né, na identificação já tem as suas instruções, como falamos, toda a parte de parametrização dos processos. Muito importante a parte do comitê, né, da gestão de riscos ESG, como é que são feitas as mensurações da probabilidade, né, as mensurações do impacto, toda uma metodologia de identificação de riscos, de análise, tratamento e, por final, a própria matriz, né, probabilidade de impacto que traz então no seu celular, sabendo então como é que está o grau de risco da sua organização, do projeto, programa, portfólio da sua empresa. Tudo de uma maneira virtual, né, sistematizada. Então, né, agora entrando então já, né, da parte propriamente dita das planilhas e do sistema, então a gente tem um quadro resumo que para uniformizar e que todos entendam, né, o que que é a sessão, as sessões de riscos que vamos fazer, os brainstormings, entrevistas, checklist, a geração das matrizes, as reuniões e assim por diante. Então, parte do seu objetivo, né, descobrir e registrar todos os riscos ESG relacionados à matriz de materialidade, né, porque riscos são diversos. Mas vamos tratar primeiramente, identificar os riscos relacionados à matriz de materialidade ou da dupla materialidade do seu negócio. Por isso, a seção número um, né, elencando com as 17 ODS, a PR 2030, que traz tudo isso e toda aquela normatização que mostramos, tanto no pilar do E, no pilar do S, quanto no pilar do G. Então, identificada a partir, né, e aí vimos lá até o grau de maturidade organizacional do E, do S e do G, a partir daquela planilha que vamos então, projetado na parede, né? Qual é a materialidade e todo mundo vai identificar o risco daquela materialidade. Então, por isso que a parte prévia é muito importante, porque senão vira uma sessão de riscos infinitos, e aí não, algumas coisas que até não são do seu negócio. Por exemplo, seu negócio, você é do agrobusiness no centro-oeste brasileiro, o que tem a ver a ODS da vida marinha? A não ser que, né, você seja um grande agroexportador e tenha um navio próprio que possa ter um risco de naufragar e prejudicar a vida marinha, não existe essa materialidade no seu, a princípio, no seu negócio. Então, por isso que partimos da matriz de materialidade para fazer a planilha, as planilhas ou, né, a gestão de riscos ESG do seu negócio. Então, o objetivo é muito importante. E a entrada principal é muito importante, que é a matriz de materialidade de dupla materialidade. Além do mais, né, todos os conhecimentos da empresa, se for um projeto, programa ou portfólio, as entradas, então, os documentos do projeto, a EAP, e sem dúvida nenhuma, até da gestão do PMI, a gestão das partes interessadas dos stakeholders. Até aqui não falamos dos stakeholders, e agora vamos falar muito importantemente sobre isso.
né? Existe um capítulo e temos um curso especial sobre isso da gestão dos stakeholders, sejam internos ou externos à sua organização, porque na prática o seu risco ESG está intimamente relacionado aos stakeholders, por exemplo, os donos das empresas, os shareholders, os acionistas, bancos, instituições seguros e resseguros, as instituições governamentais, né, os órgãos ambientais e assim por diante, ou a comunidade do entorno, ou a própria empresa e toda a sua cadeia logística, chegando desde as matérias-primas até o seu cliente final e o usuário do produto, sem esquecer da economia circular. Tudo isso são os stakeholders dos seus projetos, e a gente vai ver um por um, né, na gestão de risco dos stakeholders. Então não podemos esquecer, os stakeholders são as partes interessadas, né, é uma palavra em inglês, são as partes interessadas, né, no seu projeto. Tá? Tem dúvida? Publica aí que vamos respondendo uma por uma. Beleza? As ferramentas comuns, então, vamos mostrar, né? A norma ISO 31000, onde se baseia tudo isso, existem mais de 40 formas das ferramentas comuns para obter então a informação, né, e identificar os riscos para cada. Então, por exemplo, técnicas do brainstorming, entrevistas, checklists, a gente usa muito o checklist junto com a plataforma Sustain, então é muito utilizado para cada tipo de negócio. O seu checklist é específico para a sua organização, tá? E temos checklist de todos os setores, como já falamos anteriormente. Aí depois vamos ter as saídas desses riscos dessas sessões. Vamos fazer muito também da maneira virtual para ganhar tempo e ser célere, né? Então vamos mandar esses questionamentos nos WhatsApps em grupo para cada participante da sua empresa. Ele é capaz de responder através do Forms aí muito rapidamente. Ele responde e fica também de uma maneira tranquila e imparcial para falar. Uma sessão pessoal é excelente, mas às vezes a pessoa pode se sentir inibida e não levantar algum risco. Na verdade, os riscos dessas pessoas são muito importantes, né? Porque os riscos bem conhecidos já temos praticamente todos nas matrizes. O que pode ter é específico da sua empresa, por exemplo, a emissão de um efluente no rio ali, num ponto específico, pode causar dano ali à comunidade de pescadores. E isso a matriz de risco nossa tem, mas o ponto específico, a comunidade de pescadores específicas ali do rio, isso somente o seu negócio pode conhecer e assim por diante. Então, as saídas principais são muito importantes também. Todo o foco nosso é do ESG. Obviamente, né, num projeto, o custo, o prazo, a qualidade são fundamentais na implantação. Mas aqui neste curso estamos trazendo então os parâmetros ambientais do E, os parâmetros sociais do S ou socioambientais do ES e mais do G da governança, né? Então do ESG a gente fala da governança socioambiental, é o nome mais fácil, prático e usual, né? Corporativo. Então, né, a governança socioambiental corporativa é o ESG, a gestão de riscos do nosso curso junto com a plataforma Sustain. Relacionamento com outros processos, acabamos de falar, né? Se impacta a qualidade, se impacta a performance organizacional, e nunca esqueçamos, né, que todo projeto ESG ele tem um retorno sobre o investimento, o seu ROI, o seu EBITDA, né, o seu payback, taxa interna de retorno e assim por diante, é muito importante, né? A gente não temos, né, a intenção aqui é corporativo, vão querer certamente saber o que impacta ali aquele projeto, aquela implantação daquelas melhores práticas ESG, qual é o ganho que a empresa vai ter. Seja o ganho de melhoria de marca, um ganho reputacional, de imagem de marca junto aos seus investidores, ao mercado investidor, seja uma melhoria de marca junto ao seu consumidor final, né? Hoje em dia
Cada vez mais as pessoas, os jovens, estão conectados com os aspectos ESG, então, seu novo público-alvo, né? Você precisa trabalhar isso. Como falamos, não é um modismo, veio para ficar, né? Então, os teens aí, o pessoal mais jovem, vai levar isso em consideração na aquisição de tudo isso, né? Vamos dar, por exemplo, bem prático, o SAF, que é o combustível aéreo, né? Você paga uma taxa a mais para fazer um voo com o combustível SAF? Existe essa oportunidade em muitos locais e muitas companhias aéreas. Então você paga 100 reais a mais, 200 a mais para fazer um voo com um combustível sustentável, um combustível de energia renovável, SAF. Isso cada vez mais vai ser recorrente. Certamente o pessoal mais jovem, né, vai se conectar a isso. Então, a sua companhia tem que estar ligada nessas possibilidades. Isso em toda a sua unidade, seu negócio também, né? Então, o relacionamento com outros processos, como falamos, e a responsabilidade principal. Quem faz o quê? A nossa matriz RACE, que é o melhor da gestão de projetos, o 5W2H, né? Porque senão fica tudo, você registra tudo isso, engaveta e não acontece nada. Tem que ter o accountability, né? Quem é o responsável para cada uma das ações que vai sair do nosso programa do risco ESG. Então, o accountability é muito importante, faz parte da governança, né? Toda a transparência e também a responsabilização. Então, tudo isso a planilha em si já traz. Então, né, aqui estão os processos, quem gosta muito de processo, e é importantíssimo também, né, trazido, veio oriundo, né, do risco, de gerenciamento de risco do PMI, os padrões, então, foram todos esses processos, sendo então a comunicação e a consulta para a entrada de tudo isso como um processo lateral esquerdo, né? E aí, então, vamos estabelecer o contexto do nosso projeto, Programa Portfólio Empresa dos Riscos ESG. Depois, num segundo momento, a identificação destes riscos, que é uma das partes nobres do trabalho. Também, não obstante nós somente identificarmos, como falamos, e não atuar, não adianta nada, engavetar tudo isso, a análise do risco, e aí é muito importante que, né, que os especialistas, o pessoal mais vivido, conhecedor, e aí pode utilizar da consultoria, da mentoria para tudo isso, fundamental, a análise do risco, né, avaliação do risco, e aí em si, né, que quanto impacta economicamente em prazo, em imagem, em reputação, tudo isso é a parte nobre e mais complexa de toda a gestão de risco ESG. A gente pode fazer de uma maneira qualitativa, uma maneira quantitativa ou semi-quantitativa, né, que a gente preconiza bastante, porque precisamos ser célere. A quantitativa é legal para o longo prazo. Precisamos mensurar tudo e vamos medir, mas a gente precisa, como precisamos atuar rapidamente, então a semi-quantitativa é interessante. A gente coloca graus qualitativos com pontuações e atuamos rapidamente. Vocês vão ver isso nas nossas mensurações. E vamos buscar processos de mensuração por longo prazo. Exemplo prático: gás efeito estufa, né? A gente, se por acaso você não sabe qual a sua missão atual do gás efeito estufa no seu escopo um, 2, 3 e agora 4, né? E aí, então, até que você mensure tudo isso, você vai ficar esperando de forma alguma. Vamos, então, por isso, vamos partir de uma semi-quantitativa, vamos estimar, e aí o GHG protocolo da FGV, da OASP, né, já traz indicadores bastante importantes, né, desses padrões. A própria plataforma sustenta em tudo isso para a gente já celeradamente sair trabalhando com dados mais práticos, né, e não só teóricos. E depois vamos instalar as válvulas, os medidores, vamos fazer as substituições dos pontos mais críticos, né? Por exemplo, troca de gás ali na caldeira, um exemplo. Você está queimando muito carvão, vamos substituir por um gás natural, né? Um GNL e assim por diante. Isso já é na veia, impacto ESG nos gases de efeito estufa, então é muito importante.
Então, essa avaliação de riscos é fundamental. E não obstante, depois, na prática, o tratamento, e aí sim a nossa matriz RACE, né, com quem é responsável por cada uma daquelas ações, vamos medir e monitorar. Por isso, o quadrante direito, desculpem, o monitoramento e análise crítica constantes. Vejam que é um ciclo fechado, que é um PDCA. Né, que a ISO 31000 e as ISOs todas trabalham muito fortemente, um PDCA de melhoria contínua, né? Como os próprios japoneses falam do Kaizen, das melhorias contínuas, 3% ao mês. Se você melhorar no prazo de um ano, você já melhorou uma vez e meia. No prazo de 2 anos, você já está mais do que 3 vezes, 4 vezes melhorado. Então, nós temos que, melhoria evolutiva, colocar essa roda para funcionar, fazer as entrevistas e a identificação dos riscos rapidamente no nosso primeiro mês. Faremos isso junto com vocês. A plataforma Sustain dando todo o subsídio, em um mês você já tem o diagnóstico rápido, célere da sua empresa. É o último e definitivo? Certamente não. Por isso, o ciclo PDCA, vamos girando, 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 melhorando, e eu garanto para vocês que no prazo de um ano está muito bem implantado, em 2 anos completamente implantado, e você vai poder, por exemplo, tirar lá o selo dourado, né, do GHG Protocol da FGV ou ESP, né? Então, é importante, né? Muito importante. Então, esse é o nosso ciclo muito bem estudado, o processo com o Risk Management do PMI e todas as outras boas práticas. E no final, aqui é um resultado de um resultado prático que realizamos aí nos projetos dos parceiros, por exemplo, da Clabin, grande, né, parceiro aí estratégico nosso de a matriz do grau de riscos da implantação de um projeto, por exemplo, né, mostrando os quadrantes, isso é a matriz inicial. Depois nós vamos trabalhar e diminuir os riscos vermelhos, trazer para o quadro laranja, certamente do laranja para o amarelo, do verde vamos terminar. Então dá um impacto. Tudo isso está parametrizado nas nossas planilhas. Tá ok? E aí a formação do comitê. O comitê é fundamental. Você precisa ter pessoas integradas, né? Porque falar o SG morreu, eu acho que mal nasceu, e estão falando que morreu. Por quê? Porque o seu comitê precisa ter pessoas que ingressem, que, né, que atentem para essa problemática do risco ESG, mudanças climáticas está aí, só não vê quem quer. Então você vai pensar os principais elementos da sua organização para trabalhar ali por função, né? Então você vai trazer pessoas com a cabeça aberta que poderão trabalhar. A gente vai fazer um projeto piloto dentro da sua empresa para trabalhar no ESG, né? Que tenha grau de maturidade, que conheça boas práticas, que tenha a mente aberta, que não vai falar, poxa, isso aí não vai acontecer. Não pode, né? Então, o comitê é focado, e aí nós vamos ter uma aula só sobre comitê, como montar este comitê, que é fundamental. E ali o COSO entra muito forte nisso, né? As boas práticas do COSO para a formação de comitês, auditorias, né? Nas suas camadas um, 2, 3 e 4. Tanto, e também, né, ter um auditor externo imparcial ao negócio é muito importante. Conte com a ESG Project Market e a Sustain, né, para trabalhar nos comitês com vocês, totalmente imparcial, de uma visão mente aberta, né? Então isso é importante. Né? A ISO 31000 e aí as outras boas técnicas, práticas e assim por diante. E depois vamos falar das metodologias. A Bowtie é uma das grandes, que é muito fácil de enxergar, né? Como é que põe isso de uma maneira visual na parede, mas a importância do comitê, e esse comitê vai periodicamente precisar se reunir. Vai se reunir periodicamente, seja mensalmente, no início, com mais adensamento de reuniões, depois podemos passar para bimensais, trimestrais e assim por diante, depende do seu negócio, tamanho da sua empresa, mas o comitê
com pessoas pensadas de cada departamento. Então, departamento jurídico, o que tem mais mente aberta lá e que é conhecedor da normatização do E, do S, do G, principalmente da governança corporativa e do compliance. Precisamos muito. Os especialistas ambientais, né? A responsabilidade social, time de projeto, manutenção, operação e assim por diante. Departamento de gestão e gente vai ter o seu representante, departamento de marketing, vendas, o departamento de pesquisa e desenvolvimento, engenharia também, e sem dúvida nenhuma o pessoal de operação, que na prática ali é o que toca o negócio do dia a dia, que são grandes conhecimentos da linha de produção do chão de fábrica, todos esses, né? E todas as áreas, o departamento de compras, fundamental para as aquisições do escopo 1, 2, 3 e 4, principalmente escopo 3 e 4, né? O departamento de compras e também o do 2. Então, também está integrado nesse time. Ou seja, todas as áreas da organização, se esquecemos de algumas, desculpa, comunicação, vendas, marketing, todas as áreas, um representante de cada área para poder que tenhamos um comitê que vai se reunir e aí vamos fazer planos de ação para cada uma das áreas e esse representante do comitê vai levar a sua matriz para ali, para dentro da sua área, vai expor tudo isso, o que aconteceu no comitê para que se tenha então a implantação, né? Como falamos, a nossa plataforma traz as melhores práticas internacionais e globais, o COSO, o COBIT, a ISO 31000 e assim por diante, todo, né, muito forte aí com o PMI, né, toda essa gestão, a ISO 31000 e mais todos, né, ali da parte do gás de efeito estufa e até dos créditos de carbono, aquele grupinho Verra Gold Standard, né, Carbon Future e assim por diante, são importantes. E mais, toda embaixo, como estão vendo, o relato integrado do IR, Science Based Target, EcoVadis e todas as melhores práticas estão inclusos, né, nas nossas. E aí, para cada tipo de negócio, né, vai ser. A base de tudo isso, obviamente, é o PMI, o PMBOK, como uma parte, né, de processo fluxograma, mas a força maior é da ISO 31 Risk Management que traz tudo isso. Como falamos, temos o canivete suíço, né? Para práticas de identificação de riscos. No nosso curso, a gente tem muito fortemente cada uma dessas técnicas, Swift, Boltaia, uma das melhores, importantes e mais fácil de visualização, Mind Mapping também muito usado, Rasop para processos industriais, onde a gente corre a linha, né, de, ali de todos os efluentes e assim por diante, onde passa todo o processo, não só o processo em si, mas também, né, todos os gases, tudo traz, os consumos, os insumos, o Rasop é fundamental. Razid, Fimeia trabalha com riscos e falhas, muito propriamente dito. Stakeholders Análise é empresa que tem muita parte externa aberta, né, do varejo e assim por diante. Então, stakeholders análise é importantíssimo. Árvores de decisão, Decision Tree, MCDA, dupla materialidade, cenários e assim por diante. Tudo isso na palma da sua mão, o ESG Project Mark com a plataforma Sustain. E, finalmente, então, muito fortemente os 10 principais stakeholders. Óbvio que nós vamos identificar todos, mas nós vamos fazer um tratamento muito forte para os seus 10 principais stakeholders do seu ecossistema ESG, porque eles afetam muito fortemente seu projeto. Na sua matriz de risco, eles vão estar lá em cima com um grau altíssimo, né? Afetando, sejam os que são a favor e contra o projeto. Contra o projeto, nós vamos fazer tratativas de tentar bloquear ou trazê-los para o projeto, para a empresa, e os a favor, vamos solicitar que eles divulguem, né, com maior ênfase isso daí. Então, provedores, né, do projeto, toda a comunidade do entorno, serviços e assim por diante estão na nossa matriz do top 10 dos stakeholders do projeto.
Então, sejam eles consumidores, fornecedores, agências governamentais, comunidades no entorno, os nossos shareholders, não esquecendo, e toda a nossa cadeia de fornecimento. Aqui são os 7 principais tipos, e aqui é a nossa mensagem, né? A balança aí do capitalismo dos stakeholders, extrai no nosso curso, né? A gente procura equalizar, obviamente que temos que olhar o lado financeiro, o ROI do investimento, mas tem todo o lado reputacional, de imagem da companhia, cadeia de fornecedores, clientes, usuários finais, órgãos regulamentadores, governo, então tudo isso numa balança equilibrada do ESG. A parte de cada stakeholder, isso é num curso específico que temos de gestão de stakeholder, qual é o poder, o interesse e a atitude dele, a gente vai fazer tudo isso mensurar em um quadro, né? Qual é o poder, a legitimidade e a urgência daquele stakeholder no atendimento. E a visão do stakeholder, você veja que o grau de risco no início é altíssimo, e se você trabalha o stakeholder ao longo do tempo, você vai diminuindo, né, aquele grau de influência, se ele for contra o projeto, né, trazendo então para que o projeto, isso tudo no nosso curso, a gente vai fazer essas curvas práticas para o seu projeto. Como? Colocando tudo em uma matriz de registro das partes interessadas, os stakeholders, a forma, e aí os representantes principais em quadro vermelho, né, que o grau de urgência ou o poder que ele tem, legitimidade sobre o projeto e influência é grande, e ainda numa escala, e obviamente cada um vai ser responsável, a gente vai colocar numa matriz e vamos tratar, né? Se ele vai ser uma maior frequência de tratamento, reuniões presenciais, se pode mandar e-mail, comunicado, cartas, colocar na imprensa e assim por diante, cada stakeholder, e aí a gente vai mostrar se ele está resistente, se ele está neutro, se ele dá apoio ao projeto e assim por diante. Tudo isso mensurável, prática, tudo isso na palma da sua mão para que você possa trabalhar. E aí, ao final de tudo isso, a gente vai ver com relação aos nossos concorrentes, claro, né? Tudo que a gente fizer não pode ficar interno. Então, como é que somos os nossos pontos ESG, os riscos ESG da nossa empresa e o nosso tratamento perante aos concorrentes, os principais concorrentes? É uma fraqueza? É uma oportunidade para a nossa empresa? Né? É uma força, fraqueza, oportunidade e ameaça, é o SWOT. Pô, os concorrentes não estão fazendo nada e você largou à frente. Pode acreditar que é uma oportunidade. Você vai fazer um marketing de tudo isso, vai mostrar como trabalha o ESG na sua empresa para os bancos, os seus fornecedores, riscos, seguradoras e seguradoras, clientes potenciais, cadeia de suprimentos, órgãos governamentais e tudo mais que você tem, você certamente vai sair à frente. E, obviamente, tudo isso depende de você, né, da empresa. Qual é o apetite a risco que essa empresa tem? Né? Se ela é muito aversa a risco, ela vai ter uma matriz maior. Se ela é com apetite um pouco menor, se ela vai terceirizar, mitigar, contratar seguros, assumir riscos, etc. E isso vai mostrar se o projeto vai ser viável ou inviável, dependendo do seu custo de oportunidade, as situações do mercado e principalmente o grau de apetite a risco do seu investidor, do dono da empresa e assim por diante. No final, num quadro, né, vai sair esse na palma da sua mão, a sua EAR, como preconiza aí o PMI, vocês vai saber quem é o dono de cada risco, né, o at risk, o arroba risco da sua unidade, do seu projeto e tudo mais. Opinião especializada para nos ajudar, reuniões de brainstorming e, como falamos, o apetite a risco. Né? Risco alto, risco baixo e assim por diante. Nós vamos mostrar tudo isso, a metodologia, então, na nossa próxima aula. Então, fica aqui o convite para participar, então, do nosso curso, bem completo, tudo na palma da sua mão, ESG Project Marketing, junto com plataforma Sustain. Né? Então, ESG, riscos ambientais, sociais e de governança,
PMBOK, PMI, gestão de projetos, gestão de portfólio, risco de empresa e com o uso da inteligência artificial, o AI, tudo isso, né? PMSG mais AI na palma da sua mão, junto com a plataforma Sustain. Vamos lá, queria abrir para perguntas e respostas. Sou Eduardo César da Project Max, o PMO Virtual Sustentável, e até o nosso próximo encontro sustentável.